Tem fome de quê? Tem sede de quê? Busca sentido, descanso ou direção? Ou só tenta sobreviver mais um dia? Você tem fome de amor, sede de paz, medo do futuro, culpa do passado e um vazio que nada consegue preencher. É nesse lugar de dor e solidão, de angústia e medo que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, em Cristo, satisfação plena. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor por mais um domingo nós estarmos reunidos com o povo de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel, sou um dos pastores da Igreja Soma em Novo Hamburgo e nós estamos iniciando um trabalho aqui em Sapiranga também, agora como um ponto de pregação ainda, mas sonhando, por que não, com uma possível plantação de uma igreja aqui em Sapiranga. É uma alegria receber todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos numa série de sermões, então, nessas 7 afirmações que Jesus faz no Evangelho de João, onde ele diz de si mesmo, né? Essas afirmações que ele faz de si mesmo, ele diz: eu sou. Nós já vimos que Jesus é o pão da vida, o verdadeiro alimento que sacia a nossa alma. Nós já vimos que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o bom pastor, a porta das ovelhas, e que Jesus é o bom pastor. Semana passada a gente viu isso, né? E hoje nós estamos no nosso quinto sermão, onde Jesus faz uma afirmação poderosíssima. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ler um texto bem conhecido, talvez em algum momento da tua vida tu já ouviu sobre esse texto. Aqui é o último sinal, o último grande sinal que Jesus vai operar antes dele ser preso e morto. Você sabe que um dos objetivos do Evangelho de João, ou do evangelista, né, com o seu evangelho, é apresentar Cristo como sendo Deus, né, apresentar a divindade de Jesus. Quando Jesus ele fala de si mesmo, eu sou, ele está usando a mesma expressão que Deus usou com Moisés lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, quando no episódio da sarça ardente, Moisés então questiona Deus: quando eu chegar lá no Egito para libertar o teu povo, e o povo perguntar quem te enviou aqui, o que eu falo, como é que é teu nome? Deus fala: eu sou o que sou. Então, essa mesma expressão que Jesus usa deixa os fariseus pirados com ele, né? Porque era um homem ali diante deles afirmando ser o próprio Deus. Então, aqui no Evangelho de João, vão ter essas 7 afirmações, e também tem no Evangelho de João 7 sinais que Jesus opera, que são milagres que Jesus faz, que somente Deus poderia fazer, né? Jesus transforma água em vinho, ressuscita mortos, devolve a vista aos cegos, a um cego de nascença, né? Então, esse episódio aqui de Lázaro, né, a morte de Lázaro, ele é o último sinal que Jesus vai operar, ressuscitando Lázaro. E tem um detalhe na ressurreição de Lázaro, diferente aqui das outras ressurreições, né, que Jesus operou, que somente nós vamos ver que
somente Deus poderia ter feito dessa forma. Então, vamos lendo e daí a gente vai comentando aí à medida que a gente vai ler. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 44. Então, são alguns versículos, né? Vou repetir o que eu já disse uma vez. É bom a gente ler bastante coisa da Bíblia, porque caso eu fale alguma bobagem, pelo menos você ouviu bastante coisa da Bíblia, né? Não, o pregador era fraco, mas ele leu bastante texto da Bíblia, então daí salvou a minha noite, eu não perdi a minha noite. Certo? A morte de Lázaro, meus irmãos. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e Maria e Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aqui estão fazendo uma alusão ao que nós lemos na semana passada. Lembra do cego de nascença, né? Verso 38. Jesus,
agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste, e sei que sempre eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu. É meio estranho, né, essa conjugação de verbos, né? Aquele que tinha morrido saiu. Tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor fala conosco. E eu peço que nessa noite o Senhor fale conosco por meio da tua santa e poderosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei, meus irmãos, esse aqui não é apenas mais um milagre de Jesus. Esse aqui é o relato decisivo do Evangelho aqui. A ressurreição de Lázaro é o último sinal que Jesus operou antes dele ser preso. Logo após isso, ele já é denunciado e já vai ser preso e crucificado. Então, aqui nós temos uma família muito amada por Jesus, né? Nós lemos aí sobre Marta, Maria e Lázaro, eram uma família bastante querida, amada por Jesus, que morava numa pequena aldeia chamada Betânia, ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E nós vamos perceber nesse texto, nesse capítulo que a gente leu aqui, algumas verdades, como por exemplo a soberania de Cristo sobre a morte. A última palavra, meus irmãos, nós vamos ver que é de Cristo e não da morte. Nós vemos aqui que o sofrimento humano, ele é real, e nós não precisamos e não devemos esconder o sofrimento diante das perdas que nós passamos ao longo da nossa vida. Nós vamos ver a fé em meio à aparente demora de Jesus em responder às nossas orações. E nós vamos ver aqui a identidade de Jesus como Senhor da vida. Eu quero apresentar para vocês, ver com vocês algumas verdades que nós encontramos aqui nesse texto. A primeira verdade é que Jesus ama. Jesus ama. Nós lemos aí do verso 1 ao verso 16 que Jesus amava Marta e sua irmã Maria e também o seu irmão Lázaro. Jesus amava essa família. Mas o amor de Jesus, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus te ama. Mas não do teu jeito. O amor de Jesus, ele é diferente do que talvez você aprendeu com a cultura aí fora. O amor de Jesus por mim e por você, ele é um amor diferente do que talvez você aprendeu com os teus pais, com os teus colegas de escola, com, sei lá, com alguns gurus da internet. Por quê? Porque nós vemos aqui que apesar de Jesus amar essa família, apesar de Jesus amar Marta, Maria e Lázaro, isso não isentou eles de passar por uma grande perda. Não, o amor de Jesus aqui, ele não elimina a dor. O amor de Jesus por essa família muito amada por ele não eliminou o fato de que Lázaro ficou doente e que, pior, essa doença levou ele à morte. Então, você precisa entender isso. Nós vivemos num mundo que prega um amor que é um amor de Hollywood, né? Jesus te ama, mas não do jeito que você pensa que ele te ama. Jesus te ama, mas ele permite ainda que coisas ruins aconteçam em nossa vida, para propósitos maiores, né?
mesmo Jesus amando essa família, ele permite que Lázaro morra. Isso nos ensina, meus irmãos, que o amor de Cristo não significa ausência de dor. O amor de Jesus não significa ausência de tribulações. Eu já falei isso para vocês. Nós não somos agora colocados em uma caixinha e estaremos agora protegidos de qualquer tribulação, de qualquer enfermidade, de qualquer morte. Nós não estamos isentos disso. Cristo não prometeu que nós estaríamos neste mundo livres das aflições. Pelo contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus não disse que talvez no mundo vocês possam vir a ter algum tipo de aflição, algum tipo de dor. Não, ele afirmou isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós não estamos isentos, ausentes da dor. Cristo nos garantiu uma coisa: a minha presença estará com vocês. Ainda que vocês passem, e vocês passarão por esses períodos ruins da vida, eu estarei com vocês nesses períodos. Se não me engano, foi C.S. Lewis que disse que se você procura uma religião da qual você vai ter tranquilidade e uma vida boa, certamente o cristianismo não é para você. Porque o cristianismo ele é um campo de batalha constante. Se você quer uma religião que te deixe deitado eternamente em berço esplêndido, você não deve se meter com os crentes, porque o cristianismo trará para você sofrimentos, batalhas, constantes tribulações, tentações. Você passará por isso durante toda a sua vida. Isso serve para moldar o nosso caráter, isso serve para fortalecer a nossa fé e, no final de tudo isso, serve para a glória de Deus. O amor de Jesus por essa família não manteve ele longe da doença. A amizade de Jesus não blindou Lázaro e sua casa das dificuldades. Mesmo sendo amigo de Jesus, Lázaro ficou doente. E pior, essa doença levou ele à morte. Ser amigo de Jesus, meus irmãos, não impede sofrimentos na nossa vida. Ser amigo de Jesus não garante aí que nós teremos alívio das dores da nossa caminhada nessa terra aqui. O amor de Jesus não nos garante imunidade. Jesus não prometeu imunidade especial, mas a sua presença constante. Matthew Henry, um pastor e um comentarista bíblico, ele diz que aqueles a quem Cristo ama, ele pode permitir que passem por grandes aflições, mas jamais os abandona nelas. Mesmo na dor, Deus está com você. Mesmo nas tribulações, Deus está com você. Ser amado por Jesus, então, meus irmãos, não significa ter uma proteção especial da dor. Afinal, o próprio Pai ama o Filho. Deus ama o seu próprio Filho. E o que ele fez com o próprio Filho? Ele entregou, ele permitiu que ele enfrentasse a cruz. Então, em primeiro lugar, aprenda isso. Jesus te ama, mas não do jeito que você esperava ou talvez que a cultura pregue aí fora. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o tempo de Jesus é diferente do nosso. Jesus controla todas as coisas. O verso 5 diz: Jesus amava Marta e Maria, Marta e a irmã dela, e também Lázaro. No verso 6 diz assim: quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Diga para o seu irmão: Jesus te ama, mas ele não se apressa. Quando souberam da doença do seu irmão, Marta e Maria enviaram um mensageiro até Jesus, dizendo: mestre, aquele que o Senhor ama está doente. E a expectativa dessas irmãs é que imediatamente Jesus parasse de fazer o que estava fazendo, largasse tudo. Para. Meu amigo está doente, por quê? Porque quem ama tem pressa em ajudar, quer socorrer, quer fazer alguma coisa. Né? Teu filho, tua esposa, teu marido sentiu uma palpitação no coração, aí teu filho se engasgou com alguma coisa, e tu não é o Bruno que é bombeiro e sabe desengasgar. O que tu vai fazer? Tu vai sair correndo, tu quer, né, fazer alguma coisa rápido. Quem ama socorre. Mas nós vemos que Jesus, ele não anda segundo a nossa agenda. Ele não olha o nosso relógio e se desespera. Meu Deus, Jesus, né? Jesus dizendo: meu Deus,
Ele está precisando de mim, eu tenho que... Esperem o mundo inteiro, pare o mundo inteiro que eu tenho que socorrer ele. Jesus não segue a nossa agenda. Ele permanece onde ele estava por mais 2 dias ainda. Essas irmãs, elas acreditavam que Jesus fosse mudar seus planos imediatamente, fosse correndo socorrer o seu amigo que estava doente. E Jesus realmente amava aquela família. Mas ainda assim ele resolveu esperar mais 2 dias. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, que o tempo de Deus não se submete à nossa urgência. Deus não se submete à nossa urgência. Ele não segue o nosso relógio, ele não segue a nossa agenda, ele tem o tempo certo dele. O tempo dele é o tempo correto. A vontade dele é perfeita e agradável. Quando parece demorado para nós, é porque Deus está preparando algo maior. Aquilo que parece demorado para mim e para você, as orações que nós fazemos e que demoram para ser respondidas, ou parece que Deus não está ouvindo, Ele está preparando algo maior. Ele continua trabalhando. Marta e Maria acharam que Jesus havia chegado tarde demais, na hora que o seu irmão já havia sido sepultado, mas ele chegou exatamente no tempo determinado por Deus. Jesus nunca se atrasa, meus irmãos. Jesus nunca falha. Ele nunca perde o time, né? Ele nunca é pego de surpresa. Jesus não é surpreendido pelo tempo. Mesmo quando nós não entendemos, ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Quando você pensa que Deus está atrasado, ele continua e está trabalhando. Bendito é o nome de Jesus. A aparente demora, entre aspas, de Jesus servia para a glória de Deus. Nessa situação, do ponto de vista humano, Jesus tinha chegado atrasado. Não tem mais o que fazer. Jesus se atrasou. Infelizmente, ele chegou tarde demais. Do ponto de vista divino, meus irmãos, ele chegou exatamente na hora certa, no tempo perfeito. Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês. Isaías 55. E os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus age quando Ele quer e como Ele quer. Porque Ele é soberano. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Porque Ele não é pego de surpresa. Ele controla todas as coisas. Jesus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Em terceiro lugar, há um propósito para todas as coisas. Jesus sabe o que está fazendo. Relaxa. Jesus sabe o que está fazendo. Verso 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Marta agora, ela não enfrenta apenas a enfermidade do seu irmão Lázaro, ela também enfrenta essa aparente demora de Jesus em chegar, em vir socorrer. No coração dessa mulher surgiam dúvidas, surgiam questionamentos. Por que ele não veio antes? Será que ele ainda vai vir? Será que ele vai chegar a tempo? Será que realmente ele nos ama como ele falou que nos ama? Será que realmente Jesus me ama? E quantas vezes, meus irmãos, eu e você agimos dessa forma? Nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor coisas, nós apresentamos diante do Senhor os nossos pedidos e aquilo demora para vir, e demora, e o coração começa a palpitar. Eu queria que fosse hoje, e passa hoje e não vem hoje, eu queria que fosse amanhã e amanhã não tem resposta. Quantas vezes nós começamos a questionar, será que ele vem? Será que Jesus realmente me ama? Olha a situação da minha vida, olha como é que está a minha casa, olha como é que está o meu casamento, olha como é que estão os meus filhos, olha como é que está a minha vida, a minha cabeça está uma loucura. E eu oro pedindo que Ele me socorra e parece que Ele não vem, parece que Ele não responde. Será que Jesus me ama? Marta estava agora nesse conflito, né? Quantas vezes eu e você agimos da mesma forma? As palavras de Jesus de que a enfermidade não resultaria em morte aqui, mas serviria para a glória de Deus, elas pareciam difíceis de compreender.
para essa irmã que estava vendo o seu querido irmão padecendo agora. Quando o recado chegou a Jesus, provavelmente Lázaro já estava morto. Essa demora de 2 dias de Jesus aqui não foi um descuido de Jesus, ele se atrapalhou nos horários ou coisa parecida. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus sabe o que está fazendo. Há um propósito em todas as coisas debaixo do céu. Essa doença não é para a morte, Jesus disse, mas para a glória de Deus. Essa doença, o propósito dessa doença não é a morte, é a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Havia entre os judeus ali, meus irmãos, uma crença de que o morto ele poderia ser ressuscitado até 3 dias por meio de um agente enviado por Deus. Deus enviava um homem, uma pessoa, um profeta, e até 3 dias esse agente enviado por Deus poderia ressuscitar aquele morto. Após o 3º dia, após o 4º dia, já no 4º dia, só mesmo se Deus mesmo viesse para ressuscitar. Jesus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Essa enfermidade não é para a morte. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia, no 4º dia Jesus revelou de forma agora inegável que ele era Deus ali em carne e osso. E aquelas pessoas não tinham mais como negar. Esse homem que está diante de nós é o próprio Deus que está aqui. E ele deveria ser agora adorado, ele deveria ser reverenciado como Deus. Não havia dúvida, meus irmãos, que Lázaro estava morto. Lázaro morreu mesmo. Os discípulos, quando Jesus disse Lázaro adormeceu, eles pensaram, está dormindo, desmaiou. Não, ele estava morto, ele foi sepultado. Mas a missão da morte ali, a missão daquela enfermidade, daquela morte ali, era outra, era a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Os sofrimentos dos santos são designados para a glória de Deus. Eles servem para a glória de Deus, para que Ele possa ter a oportunidade de lhes mostrar o favor, pois as graças mais doces e mais eficientes são aquelas provocadas pelas tribulações. Elas são todas para a glória de Deus, seja esta enfermidade, esta perda, este desapontamento, e se Deus for glorificado, nós deveremos nos sentir satisfeitos. Os sofrimentos do crente, eles servem para a glória de Deus. Há um propósito nisso. Nós sabemos, Paulo diz, que todas as coisas, e todas as coisas, no grego todas significa todas, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Descanse, meu irmão. Descanse, Deus. Jesus sabe o que está fazendo. O silêncio, o aparente silêncio de Deus, não é um descuido, muito menos um descaso de Deus com a tua pessoa, com a tua vida, com a tua casa. A fé, ela amadurece à medida que nós aprendemos a esperar esse tempo de Deus. À medida que nós acalmamos o nosso coração. Tiago fala no capítulo 1, para que nós tenhamos por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, diz ele, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tenham por motivo de grande alegria. Eu acho que é por isso que o evangelho é loucura para os que estão perecendo, porque você vai chegar para um ímpio e dizer uma palavra dessa, você tem que ficar feliz, porque a tua vida está de cabeça para baixo. Tenham por motivo de grande... Não é assim, fiquem de boa, né? Tenham por alegria o passarem por tribulações, por provações. O ímpio ouve isso, ele não faz sentido. Eu não quero caminhar contigo, tu é louco da cabeça? Por exemplo, eu ficar alegre por eu estar vivendo um monte de provação? Sim. Por quê? Porque para o crente essas provações, elas produzem perseverança. Elas provam a nossa fé, elas fortalecem a nossa fé. Então a morte de Lázaro, ela não é o fim da história, mas é o meio pelo qual Cristo se revelaria agora como sendo o Senhor da vida. Deus sabe o que está fazendo. Jesus sabe o que está fazendo. Amém, meus irmãos? Bendito é o nome de Jesus. Em quarto lugar, Jesus
não era, Jesus não será, Jesus é. Nós lemos aí a partir do verso 17 até o verso 27, que é quando Jesus se revela agora, né? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, e a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Bendito é o nome de Jesus. Marta acreditava que Jesus poderia ter evitado a morte do seu irmão, se tivesse chegado antes. Ela também acreditava, como ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha uma boa teologia, ela conhecia as Escrituras, ela sabe que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Então, se o Senhor tivesse chegado ontem, no passado, o Senhor poderia ter evitado a morte dele. Mas ainda assim, eu sei que no futuro, quando o Senhor voltar, o Senhor vai ressuscitar os mortos. Ela acreditava no que Jesus fez no passado, ela acreditava no que Jesus pode fazer no futuro, mas ela não acreditava que Jesus é a ressurreição. Que Jesus pode operar no hoje, no agora, na nossa vida. Nós não somos assim também, meus irmãos? Quanta coisa a gente olha, lê nas Escrituras, a gente, nossa, Jesus conta para os outros. Vocês sabiam que Jesus fez isso no passado? Vocês sabiam que Jesus, quando caminhou na terra, ele tinha um cego de nascença, ele abriu os olhos do cego, tinha uma viúva, estava com seu filho indo sepultar, ele mandou o guri levantar, o guri ressuscitou. Vocês sabiam que Jesus, tinha um cara que morreu fazia 4 dias já, estava podre já, e Jesus mandou ele sair para fora. Nós vamos contando, né? Nós vamos contando. Nós temos essa esperança, né? Lendo Apocalipse, um dia ele vai voltar. Jesus fala para os meus filhos, já pensou nós estar sentado aqui e o céu começar umas trombetas e raio e loucuragem, Jesus voltando, nós cremos nisso, mas às vezes, quando se trata do aqui e agora, da situação que eu estou vivendo hoje, nós não cremos o suficiente para orar e pedir para que Ele opere hoje. Jesus não disse, eu serei a ressurreição, eu fui a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós agimos da mesma forma, meus irmãos. Nós não duvidamos dos milagres que Jesus operou, nós cremos nisso, nós cremos nas promessas da palavra de Deus, que irão se cumprir. Nós cremos que todas as promessas da palavra de Deus que ainda não se cumpriram, irão se cumprir. Mas quando se trata do hoje, muitas vezes nós fraquejamos, nós trememos na base, nós hesitamos de crer, né? Talvez essa seja a dor que você carrega hoje. Você tem buscado a Deus pelo seu casamento, mas parece que a resposta não vem, parece que o teu casamento continua cada vez mais frágil, né? Talvez tu ora pela conversão, pela transformação do teu cônjuge, de um familiar querido teu, para que ele se converta, de um filho teu, para que ele se converta, e parece que não funciona, minha oração não passa do teto, né? Você ora pela tua saúde, pelo teu trabalho, pelas coisas da tua vida, e no fundo do coração, lá no fundinho do teu coração, tu duvida. Pensa, se tudo fosse diferente, né? Se as coisas fossem diferentes. Nós não podemos jamais crer num Jesus que era ou que será, porque Ele está aqui vivo, hoje, poderoso. Ele é a ressurreição e a vida. O mesmo Deus que agiu lá no passado, com feitos poderosos, continua operando hoje, soberano sobre todas as coisas, fazendo todas as coisas conforme a sua boa vontade. Cristo não é o eu fui, o eu serei, mas o eterno eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Um outro comentarista bíblico, ele diz que Jesus não disse que tinha poder para ressuscitar. Ele declarou ser a própria ressurreição. Onde ele está, a morte não pode prevalecer.
Onde Jesus chega, a morte não pode permanecer. A pergunta que é feita aqui no verso 20, Jesus fez para Marta, no verso 26, e ele faz para nós também hoje. Você crê nisso? E você? Crê nisso? Marta, seu irmão vai ressuscitar. Não, Senhor, eu sei que no último dia o Senhor vai fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? A resposta de Marta, no verso 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Lembra da pergunta que Jesus faz para os discípulos? O que estão dizendo por aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros que é Elias. Não, vocês me dizem o que é. E Pedro, tu és o Cristo. Pergunta de catequese, né? Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Marta agora tem uma resposta poderosa aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a fé salvadora não é apenas concordar com uma doutrina, mas confiar numa pessoa viva. Marta tinha uma boa teologia, meus irmãos. Ela conhecia as promessas. Eu sei que o Senhor vai voltar. Jesus nem tinha ido ainda. Eu sei que no último dia o Senhor voltará e os mortos ressuscitarão. Às vezes nós temos uma boa teologia, mas uma boa teologia não é suficiente. Nós temos que crer na pessoa de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. O pastor Mike já falou sobre isso, né? Nós temos agora um de nós lá no céu. O céu é um lugar. É um lugar. Por quê? Porque um corpo de carne e osso subiu para lá. Jesus não deixou o corpo dele aqui, que nem aquele do filme Deixados para Trás, né? Que a tua roupa desaparece, cai a tua roupa, tu é arrebatado. Assim, não. As pessoas viram um homem subindo ao céu. Então Jesus, tem um de nós lá. Diante do Pai, hoje tem um de nós, que intercede por nós. Nós líamos essa semana no culto doméstico, nós estamos lendo ali o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e nós vemos o povo no deserto enchendo o saco de Moisés toda hora, né? Vira e mexe, eles estão reclamando. Que trick era lá no Egito, né? Ainda bem que não é nós, né? Não, quer dizer, ainda bem que não sou eu. Vocês agiriam diferente, né? Saudade das cebolas. Eu queria carne. Eu sei que vocês agiriam diferente, mas eu ia na primeira eu já ia mandar. Primeira vez que Deus falou assim, Moisés, chega pro ladinho que eu vou matar esse povo. À vontade, Senhor. Fica à vontade. Moisés questiona Deus, por que tu foi me enfiar numa dessa, né? Por que tu vai me dar esse povo? Esse povo é duro de coração. Estão toda hora reclamando. E Moisés, ele apontando para isso que Cristo faz hoje na presença de Deus, ele intercede toda vez pelo povo, né? Moisés, chega pro lado que eu vou matar esse povo aí. Não, você não faz isso. Eu sei que é uma imundícia esse povo aqui, não, mas não faz isso. Deixa, vamos dar mais uma chance. Caminha mais um pouco, o povo de novo está reclamando. Daqui a pouco se levanta 2, 3 contra ele. Ninguém aqui, não é só tu que é o santo, né? Datã e Abirão, os caras se levantam. Nós também podemos ser sacerdote e fazer as coisas que... Tá, beleza, mas não, tudo bem. Pega os incensários de vocês, vamos chegar na presença de Deus. Se Deus falar com vocês, fiquem à vontade, né? Pode tocar o barco aí. Moisés é um cara mais manso que já existiu fala isso no texto, né? Não existiu ninguém mais manso que ele na terra. Não. Se vocês querem, pode assumir o meu lugar aqui, não tem problema nenhum. E Moisés agora ele intercede constantemente pelo povo de Israel para que ele não seja destruído. Então Jesus hoje, quando nós olhamos para essa figura de Moisés intercedendo pelo povo, nós vemos o que Cristo faz por nós hoje diante do trono de Deus. Cristo é um Moisés perfeito que agora intercede por nós diante do trono de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que eu sou profeta.
Vou profetizar agora na vida de vocês. Receba, você bota a mão na cabeça assim. Eu tenho certeza que várias vezes já Deus falou assim, chega pro lado, meu filho, que eu vou mandar um raio no Daniel lá. Não, pai, não faz isso. Eu sei, ele merecia já um raio. Quantas vezes, meus irmãos, Deus já não, quem sabe já não pensou, agora vou terminar com essa bagunça aí. E o nosso intercessor diante do trono disse, não, Senhor, dá mais uma, calma, dá mais uma chance para eles. Nós cremos nessa pessoa que é Jesus, que está diante do trono e tem o controle absoluto de todas as coisas, está vivo, meus irmãos. Cristo está vivo. Jesus está vivo e ativo, operando, trabalhando. Teu corpo está funcionando agora porque Cristo mantém esse corpo funcionando, as tuas células, o sangue correndo nas veias e tudo mais. Cristo está vivo e ativo, operando. Ele é o Deus presente. Cristo agiu no passado, Cristo agirá no futuro, sem dúvida nenhuma, meus irmãos. Mas Ele é poderoso agora. Você precisa crer nisso. Jesus é poderoso agora, no meu hoje também. Ele é a ressurreição e a vida. Em quinto lugar, meus irmãos, nós lemos a partir do verso 28 que Jesus, Ele é esse Deus que se compadece de você. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, né, a título de conhecimento, Daniel também é cultura, né, gente? Esse versículo é o menor versículo da Bíblia, ó, já sabe uma coisa. Eu sei o menor versículo da Bíblia, João 11. Jesus chora agora diante do sofrimento humano. Jesus não apenas observa a dor, a nossa dor à distância, Ele não olha que nós estamos passando por dificuldades de longe. Não, Jesus entra nela. Aquele que cura as nossas feridas, Ele também escolheu caminhar ao nosso lado no meio delas. As lágrimas de Jesus, registradas aqui no verso 35, onde diz que Jesus chorou, elas não relatam, aqui não está mostrando que Jesus agora deu uma fraquejada. Não é um choro de fraqueza, não é apenas uma emoção aqui que Jesus sente. Aqui é revelada a humanidade de Jesus, a compaixão, o amor verdadeiro que Ele tinha por aquela família e também diante das consequências que o pecado traz para a nossa vida. Ao vê-lo chorar, as pessoas reconheceram, no verso 36, né? Vejam como Ele o amava. Para os gregos daquela época, meus irmãos, Deus, ele era visto como alguém incapaz de sentir emoções. Um Deus que não se envolvia, não se emocionava com os seus súditos. Era um Deus distante, era um Deus isolado. O choro de Jesus, então, agora rompe completamente com essa visão deles. Como assim? Alguém que está afirmando ser Deus, ele está chorando aqui diante dos seus amigos. Ele mostrou que Deus o nosso Deus não é um Deus frio, um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Jesus não é um Deus distante da filosofia, nem uma força impessoal. Jesus não é aqui um juiz severo, insensível com as dores humanas. Ele se compadece de nós. Ele não é um Deus indiferente às dores do mundo. Jesus não está indiferente às dores que nós passamos nesse mundo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele se envolve nas nossas dores, Ele se envolve nos nossos sofrimentos, Ele sente aquilo que nós sentimos, Ele sofre e se importa com o seu povo. Jesus ama você com o amor que participa da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus conhece a dor daquele que não tem onde descansar, daquele que está cansado, sobrecarregado. Ele mesmo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus conhece a solidão, porque Ele foi abandonado no jardim de Getsemane. Ele foi abandonado pelos seus discípulos na cruz. Jesus conhece o que é ser perseguido, ser rejeitado, ser traído. Jesus sabe o que é a negação. Jesus conhece a humilhação. Jesus conhece o que é a violência. Nós
esses dias assistimos novamente a Paixão de Cristo com os nossos filhos, e nós relembramos, né, a brutalidade que foi que aqueles soldados espancavam Jesus, e obviamente que o filme não consegue relatar toda o sofrimento de Jesus, mas aquilo ali é simplesmente brutal demais, né? Ele sabe o que é enfrentar todas essas dores. Jesus sabe o que é enfrentar a morte. Ele mesmo enfrentou a morte e venceu ela. Aquele que um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas é o mesmo que hoje chora conosco. Jesus não apenas está presente em nosso sofrimento, meus irmãos. Ele se compadece profundamente de nós. Bendito é o nome do Senhor. Mas, em sexto lugar, meus irmãos, Jesus não apenas tem compaixão de nós, Ele não apenas se compadece e chora conosco. Jesus tem poder. Jesus é poderoso. Jesus tem autoridade e poder para ordenar para que as coisas aconteçam. E nós vamos ver a partir do verso 38 até o verso 44, 3 ordens que Jesus dá aqui. A primeira ordem que Jesus dá é no verso 39, quando ele diz: tirem a pedra. Jesus tinha poder para ressuscitar o morto, e obviamente ele tinha poder para simplesmente, como aquele filme dos Vingadores, né, que tem um deles que ele tem poder para fazer as coisas se movimentarem assim, né? Só faz um sinal e a pedra se movia para o lado. Jesus tinha poder para fazer isso. Ele teve poder para fazer o morto sair de dentro do túmulo, né? No entanto, Jesus escolhe agir de outra forma. Aquilo que estava ao alcance das mãos humanas ali, ele manda que os homens façam. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: tirem a pedra. O milagre de Jesus, meus irmãos, não exclui a nossa cooperação, a nossa participação, o nosso trabalho. Nós vemos que Jesus aqui não somente possui autoridade para vencer a morte, isso pertence, obviamente, exclusivamente a Ele, mas remover obstáculos e libertar os homens, nós vamos ver, das amarras que prendiam ele, essa tarefa era possível para as pessoas que estavam ali. Por isso Jesus ordena a eles participarem, mostrando que o poder é de Deus, mas a obediência é do homem. E o tirar a pedra aqui, meus irmãos, pode significar também para nós encarar aquilo que nós preferimos muitas vezes manter escondido. Tira a pedra. Mas já cheira mal, Marta falou. Senhor, já está fedendo. Tem muita coisa, meus irmãos, que nós não queremos mexer mais. Tem muita coisa na nossa vida, na nossa história, que nós preferimos botar uma pedra em cima e deixar guardado ali, escondido, e não remover a pedra. Muitas vezes nós resistimos porque nós temos medo de revisitar feridas, podridões do passado. Pode estar cheirando mal. Marta responde no verso 39, né? Jesus, o Senhor, já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. No entanto, meus irmãos, para que algumas áreas da nossa vida ressuscitem, é necessário que você tire as pedras de cima. Algumas áreas da nossa vida estão mortas. Algumas áreas da tua vida estão mortas. Talvez um projeto que tu tinha, talvez a própria esperança de ter uma família restaurada, sei lá. É necessário que a pedra seja removida. Quando Marta diz que já cheira mal, já está morto há 4 dias, é melhor não mexer nisso. Ela continua incrédula de que Jesus pode fazer um milagre ali. Senhor, já está podre já o defunto. É melhor nem mexer. O Hernando Dias Lopes diz que Marta sabia que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, mas o seu irmão aqui já está em decomposição, aqui não tem mais o que fazer. Na cabeça de Marta não há mais o que fazer. Para Marta, meus irmãos, acabou. Para Marta é o ponto final. Para Marta é o limite, já não tem mais o que fazer.
Para Jesus, ele está apenas começando. Tirem a pedra, disse Jesus. Versos 40 ao 42. Jesus responde quando Marta diz, né, já está há 4 dias morto. Jesus responde, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui, meus irmãos, nós vemos que antes do milagre acontecer, Jesus já está agradecendo. Lázaro não tinha saído para fora ainda. E Jesus disse, obrigado, Senhor. Graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro está lá dentro, não esqueça disso. Lázaro não saiu ainda. Antes do milagre acontecer, Jesus agradece. Por que nós somos diferentes? Por que nós esperamos a coisa acontecer, a bênção chegar para depois agradecer? Porque nós somos incrédulos que Jesus vai fazer, né? Já faz 4 dias que ele está morto. Acho que não vai dar. O milagre já estava decretado no céu. O milagre, a morte de Lázaro, que não era para esse fim, era para a glória de Deus, ela já estava tudo na agenda de Deus. Jesus só veio agradecer aqui ao Pai e chamar Lázaro para fora. A segunda ordem que Jesus dá é, Lázaro, vem para fora. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu. A segunda ordem que Jesus dá agora entra no mundo dos mortos. A morte, ao ouvir a voz do Filho de Deus, ela não discute, ela não resiste, ela não argumenta, ela simplesmente obedece. A voz do Senhor é poderosa, meus irmãos. O Salmo de número 29 diz que a voz do Senhor é poderosa sobre as muitas águas. A voz do Senhor troveja, o Senhor, a glória, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despedaça os cedros, a voz do Senhor produz chamas de fogo. O Senhor faz tremer os desertos. A voz do Senhor faz do nada existir todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, uma completa confusão, sem ordem. E Deus diz, haja luz. Por sua palavra o Senhor criou todas as coisas. A voz do Senhor é poderosa. Quando Jesus fala, a morte obedece. Bendito é o nome de Jesus. A voz do Senhor é poderosa, meus irmãos. Quando Ele fala, todos se calam. Quando nada existia, tudo veio a existir porque Deus falou. Quando Jesus fala, o cego enxerga. Quando Jesus fala, aquele que estava morto ressuscita. Lázaro, venha para fora. Quando Jesus se levanta para falar, meus irmãos, todos vão se dobrar, porque Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nada pode resistir quando Jesus fala. O comentarista fala que Jesus chama Lázaro pelo nome, porque se ele dissesse apenas morto ressuscite, todos os mortos ressuscitariam. Jesus chama Lázaro pelo nome porque ele queria que Lázaro ressuscitasse. De tão poderosa é a voz do Senhor. Se Jesus não chamasse Lázaro pelo nome, todos os mortos ressuscitariam. E a terceira e última ordem que Jesus dá aqui está no verso 44. Quando Lázaro sai para fora agora, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço, então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aqui, meus irmãos, entra o papel da igreja. A igreja participa do processo. Tem coisas sobrenaturais e poderosas que só Jesus pode fazer. Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu para fora. Isso é o papel de Deus. Só Deus pode fazer isso. Ressuscitar um morto. Mas tirar as ataduras nós podemos fazer. Ajudar as pessoas a se livrarem daquilo que prende elas ao passado, ao pecado.
Isso eu e você podemos fazer. Instruindo uns aos outros, ajudando, caminhando junto, ajudando a remover essas amarras. Nós somos uma comunidade chamada a cuidar uns dos outros, meus irmãos. A igreja é para isso, propósito nosso. Você vai ver nas cartas de Paulo diversas vezes ele falando uns aos outros, né? Instruir uns aos outros, suportar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Esse é o papel da igreja. O papel de chamar o morto, tirar o morto da morte para a vida é de Deus, é de Jesus. O papel de tirar as ataduras, desprender, era uma múmia, né? Tirar essas ataduras que prendiam esse que estava morto e agora está vivo. Cabe a mim e a você. Ajudar uns aos outros. Limpar as sujeirinhas que vão ficando no nosso coração. É quando nós instruímos uns aos outros, é quando nós confrontamos uns aos outros, é quando eu enxergo alguma coisa errada na tua vida e eu digo, meu irmão, isso está errado, cara. Tu tem que tirar essas ataduras. Tira essas ataduras. Isso está te prendendo. Quando você enxerga alguma coisa errada na minha vida e você chega e diz, pastor, isso aqui não está certo. Tu tem que tirar essas ataduras aí. Tu tem que te livrar disso. Jesus nos chama para fora do túmulo, mas usa a igreja para nos libertar das amarras. Encerrando, meus irmãos, se Cristo já te deu uma nova vida, e eu creio que sim, Cristo já te chamou da morte para a vida. Lembra que eu falei que todo o milagre que Jesus opera nos evangelhos, ele não é só para mostrar que ele era poderoso para fazer aquilo lá. Ele também estava apontando para a minha condição e a tua condição. Lázaro está naquela condição de enfermidade e morte, aponta para o que eu e você éramos sem Cristo. Nós estávamos mortos, Paulo fala em Efésios. Nós estávamos mortos. E Cristo veio lá. Um dia ele chegou para cada um de vocês. Nós estávamos enterrados já, sentenciados. A nossa Marta e a nossa Maria falavam, já está... As irmãs do Bruno já faz 4 dias. Não tem mais o que fazer. Jesus disse, tira a pedra. E ele chamou. Tiago, vem para fora. Bruno, vem para fora. Kelly, vem para fora. Daniel, vem para fora. Era a nossa condição, meus irmãos. Nós estávamos mortos. Nós estávamos completamente desenganados já. A nossa Marta e a nossa Maria, elas tinham já perdido as esperanças. Quem sabe no futuro, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar, ele vai, quem sabe amanhã. Não. Jesus olhou para nós e disse, olhou para a nossa condição e para as pessoas que estavam ao nosso redor, quem sabe com a esperança completamente perdida. Ele disse, tire a pedra. E ele me chamou para fora. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você já recebeu essa vida nova, meus irmãos, tem alguma faixa, tem alguma atadura ainda que tu precisa tirar? Existe alguma atadura que precisa ser arrancada ainda? Em segundo lugar, se existem essas ataduras, você tem permitido que a igreja caminhe com você nesse processo? Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos meio coraçãozinho peludo, né? Tem aquilo ali que o nosso pecadinho de estimação, e algumas pessoas já falaram para nós, cara, para com isso, cara, isso aqui não é compatível com a fé que tu diz ter. Mas nós insistimos, não, eu quero manter a pedra ainda aqui fechando, né? Eu quero manter a pedra aqui escondendo isso um pouco. Tu tem permitido que a igreja ajude você nesse processo? Para terminar, meus irmãos, Jesus termina, agora eu queria tirar algumas lições bem rápidas aqui com vocês sobre esses 6 pontos aqui que nós falamos. O Evangelho de João, no capítulo 11, ele não termina apenas com um homem sendo ressuscitado aqui, mas um convite para mim e para você a viver agora à luz de quem Jesus é. Cada uma dessas verdades que nós aprendemos aqui, ela chama a mim e a você a uma resposta. Em primeiro lugar, confie no amor de Jesus, mesmo quando a dor não faz sentido.
Jesus ama você, meu irmão. Jesus ama você, minha irmã. Eu não compreendo. Olha o estado da minha vida. Confie no amor de Jesus, Ele ama você. Não interprete as suas lutas como sendo abandono de Deus. Não interprete as enfermidades, as perdas, os sofrimentos como sendo um abandono da parte de Deus, uma indiferença da parte de Deus. Não. Jesus ama você. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, diga ao Senhor, mostra-me, Senhor, qual é o teu propósito no meio de todas essas coisas. Jesus não prometeu a ausência de dor, mas a sua presença constante conosco. Em segundo lugar, submeta a sua ansiedade ao tempo de Deus. Jesus está controlando tudo. É como a nossa camisa, só que não a última frase. O Pai cuida. Descanse. O Pai está no controle. Calma, calma. Quando Jesus parece demorar, meus irmãos, resista à tentação de você assumir o controle das coisas. E como a gente faz isso, né? Demorou um pouquinho, a gente já vai e resolve. Depois, deixa feder, que nem diz o Michael, né? Jesus demorou um pouquinho para responder, nós já vamos lá e vamos fazer por nossa conta mesmo. Senhor, eu queria contar um pecado meu. Eu queria trocar de carro, Senhor. Eu queria um carro de 7 lugares. Demorou um pouquinho. Eu fui lá e comprei o primeiro que eu achei. Depois tá aí reclamando, né, mano? Tá fazendo um barulho meio estranho, tá acendendo umas luzinhas. Apagou, acho que era só porque era época de Natal e coisa. Tinha acendido um monte de luzinha no painel ali. Acho que era porque era Natal e coisa, né? Agora apagou. Jesus está no controle de todas as coisas. Pare de viver pressionando Deus, né? Com os seus prazos. Ore menos exigindo quando e confiando mais em quem está no controle. Aprenda a descansar na certeza de que Deus nunca se atrasa, Deus nunca perde o controle, Ele nunca age sem um propósito maior. Espere também, esperar, aliás, também é um ato de fé. Então, controla o teu coraçãozinho ansioso. Eu sei que a ansiedade é um dos maiores maus do nosso tempo, né? Em terceiro lugar, enxergue as suas provações como instrumentos da glória de Deus. Jesus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Aquilo que você chama de dor, Deus está aí usando para a sua própria glória, né? Para a glória dele, não para a nossa. Em quarto lugar, creia que Jesus age no presente, não apenas no passado, no futuro. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu não fui o bom pastor, eu não serei o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Pare de olhar apenas para o Jesus que fez as coisas no passado ou que fará no futuro. Creia que Ele está operando ainda hoje. Meus irmãos, Deus está fazendo algo em nosso meio. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Creia que Ele pode agir hoje no teu casamento, na tua família, na tua vida pessoal. Bendito é o nome de Jesus. Quinto lugar, leve a sua dor a Jesus sem máscaras. Não precisa disfarçar nada, parecer que você é o fortão, a fortuna o tempo todo. Como ela é forte, né? Essa mulher é guerreira, ela é forte. Como esse cara é forte, né? Ele é durão, ele é duro na queda. Leve a sua dor a Jesus, sem máscara nenhuma, Ele conhece teu coração. Não esconda as tuas lágrimas, não esconda a tua real condição. Se Jesus chorou, por que nós estamos secos, né? Semana passada eu falei isso lá em Novo Hamburgo, lá na igreja. Nós paramos de chorar pelos nossos pecados, nós paramos de chorar pelas nossas dores. Nós chegamos no culto de domingo e sempre está tudo bem, né? Faz tempo que ninguém chega na igreja assim, eu pergunto, e aí, como é que tem as coisas? Cara, tá um inferno na minha vida. Né? Eu lembro que uma vez a gente chegamos não lembro se foi num culto, numa reunião de casais, lá eu perguntei pro Marco, e aí, como é que tá, meu? Cara, tá feia a pegada.
Briguei com a Su antes de vir. Ele falou, acho, numa reunião, num jantar de casais, acho. Que ele falou isso. Cara, briguei com a Su antes de vir para jantar de casais. O pastor chega no jantar de casais para pregar para casais, ele diz, cara, discuti com a Su antes de sair. Que droga. E a gente tá sempre bem, né, meu? Pessoas perguntam como é que tem as coisas. Ah, tudo bem, graças a Deus. Ah, tô bem. Às vezes não tá. Por que a gente parou de expor as nossas dores para os nossos irmãos? O domingo é o palco das máscaras, muitas vezes, para nós, né? Onde há mais hipocrisia é os nossos cultos de domingo, muitas vezes. Porque ali são pessoas que aparentemente está tudo bem. Quantos casamentos eu vi acabarem de pessoas que estavam todo domingo na igreja. Muito bem. O casal sentado, ouvindo a palavra, cantando feliz da vida, sorridente. E fora do domingo havia traição, brigas, os demônios sambando na sala da casa, os caras afundados em pornografia, mas estavam lá, tocando na igreja, chorando muitas vezes lá, sentindo a presença. Mas fora do culto de domingo, na nossa vida de segunda-feira, o diabo sambando, o diabo pegando a gente, tocando pandeiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós entramos no culto, nós viemos à igreja e colocamos uma máscara do está tudo bem. E às vezes não está. Você não precisa esconder isso de Cristo e você não precisa esconder isso da igreja, dos seus irmãos. Óbvio que tu não faça que nem certas pessoas fazem, que abre uma live lá no Instagram, chorar tuas mágoas lá, né? Não faça isso. Não seja boca aberta. Mas para os irmãos, para a igreja, para Cristo, não há por que você fingir. Em sexto lugar, obedeça a voz de Jesus e participe da sua missão. Jesus manda, Jesus ordena. Tire a pedra, encare aquilo que você tem evitado, desamarre aquele e deixe que ele vá. Ajude alguém, ajude o seu irmão a se libertar das amarras que o prendem. Jesus te chama a participar da sua missão nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus veio a este mundo com um propósito muito claro: morrer por mim e por você. Esse era o propósito. A cruz não pegou Cristo de surpresa. Ele veio exatamente para isso. Não foram os soldados, não foram os fariseus, não foi a religião que pegou e prendeu Jesus. Ele veio exatamente para isso. Aquilo que parecia ser o fim se tornou o começo da grande vitória de Cristo. A morte tentou segurar o Senhor, mas não conseguiu. A morte foi derrotada na cruz. O túmulo tentou segurar agora esse homem, esse amigo de Jesus. Jesus chegou diante daquele túmulo e mandou que ele saísse para fora. Nada pode deter o Senhor. Ele é a vida. Jesus saiu dele com um propósito ainda maior. A morte já não tem mais a última palavra, meus irmãos. Ela foi derrotada pela vitória completa e definitiva de Cristo na cruz. Um dia, eu e você ouviremos novamente a voz do Senhor nos céus. Os túmulos, todos se abrirão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, para a eternidade. Outros ressuscitarão para o juízo eterno, para o castigo eterno. Mas para aqueles que estão em Cristo, não há motivo para você temer, não há motivo para você ter medo. Nós não precisamos mais temer a morte, meus irmãos, porque Cristo a venceu. Nós não precisamos mais temer o amanhã, porque Cristo já está nele, e Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Para o cristão, a morte já não é mais perda, pelo contrário, é ganho. É deixar esse corpo frágil que hoje padece por doenças, pelo cansaço, para estar com o Senhor eternamente. Partir com Cristo é infinitamente melhor, diz Paulo. Por isso nós podemos viver hoje com esperança, com coragem, com fé, sabendo que aquele que venceu a morte também guarda a tua vida. Aquele que venceu a morte guarda você.
agora e para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. A pergunta que eu faço novamente para todos aqui: você crê nisso? Você crê nisso, que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Jesus é aquele que tem poder para chegar diante de algo que está morto há 4 dias e dizer: tirem a pedra, e chamar para fora aquele que estava morto? Você crê nisso? Vamos orar, meus irmãos. Jesus está aguardando você. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Jesus ama você. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus sabe o que está fazendo. Ele não é pego de surpresa. Jesus ordena hoje que eu e você ajudemos uns aos outros, caminhemos uns com os outros, ajudando a desatar o que nos prende. Jesus ordena que você ajude, trabalhe na missão dele nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, pelos meus irmãos